seguindo nossos encontros e papos sobre situações que me parecem necessárias no nosso cotidiano, no nosso olhar, desde na minha condição de médico e também de colegas e a posição do paciente. Porque o que tem acontecido? O indivíduo vem à consulta, ele vem em busca da melhor condição da sua saúde, da mais plena vivência no seu cotidiano, em que ele é preenchido por um bom desempenho em todas as suas situações do dia a dia, por estar pleno na sua disposição. Só que essa disposição, ela necessita de ter um olhar que atende também ao olhar da necessidade ou não dos hormônios dessa pessoa que tem em consulta. E eu estava exatamente me lembrando agora, isso me chamou muita atenção, de uma paciente, hoje, com 69 anos, e que foi submetida a uma remoção, tanto de útero, por uma prévia existência de mioma, como dos ovários. Foi feita uma remoção de útero e ovários. Então essa paciente ficou, aos 43 anos, totalmente privada dos seus ainda eventuais e produtivos hormônios dos ovários. Mas, e a pergunta que me ocorre, que eu abro como instrumento de discussão. Ok, ela já estava entrando na menopausa. Ela não precisa mais de hormônios dos ovários. Mas vamos simular uma outra situação. Numa tireoidectomia total. A pessoa tira totalmente a tireoide. A pergunta que eu me faço é, ela tirou a tireoide, mas ela não precisa das funções que essa tireoide tem como produção de hormônios? Os hormônios da tireoide, numa pessoa que fez uma tireoidectomia total, não precisa mais dos hormônios, porque afinal não tem mais a glândula? Então, tirou a glândula, mas a função dessa glândula necessita ser mantida. Então os hormônios da tireoide, na tireoidectomia total, são repostos. E os dos ovários, os hormônios dos testículos, por que eles são deixados de lado? Não precisam mais? Com certeza sim, precisam ser atendidos. Porque não teria sentido as nossas células terem na sua composição receptores de hormônios que são gerados nas gônadas, ou seja, gerados nos testículos e gerados nos ovários. Ou seja, essa paciente que foi esterectomizada aos 43 anos, hoje, aos 69 anos, mesmo tendo uma vida ativa, no histórico, no exame físico e na documentação dos exames de imagem, nos apresenta uma série de deficiências que a rigor não precisaria ter. Que deficiências são essas? Olha, uma produção muito precária dos seus hormônios. Presença já de osteoporose, ou seja, um comprometimento da massa óssea. Obesa, apática, um humor muito instável, sono precário, irritabilidade, secura vaginal, uma dificuldade imensa de se relacionar sexualmente, porque gera dor nessa tentativa, nessas ações. Diante disso, uma avaliação bioquímica atenta
documenta as necessidades, documentou as necessidades desta pessoa que foi e está sendo assistida por reposição de hormônios bioidênticos, de estrutura molecular semelhante à dos seus hormônios naturais, e vem tendo progresso clínico, principalmente nas queixas relacionadas a mal-estar, irritabilidade, humor e também da sua reabilitação de atenção à sua sexualidade. Evidentemente que quando se fala da necessidade de atenção aos hormônios, tem uma série de outras substâncias que, sendo acrescentadas na atenção de reposição, vão beneficiar, desde a vitamina C, desde a vitamina D, a D3 no caso, o ômega 3, a normalização dos seus níveis de colesterol e triglicerídeos, qualificação do sono, com atenção ao sono, como, por exemplo, sem deixar de lado atenção com a melatonina, e esse conjunto de medidas que oferecem benefício à pessoa estão disponíveis, principalmente com o advento e o crescimento das farmácias de manipulação. Essas farmácias de manipulação, excelentes, elas podem formular as composições exatamente específicas de acordo com a necessidade individual da pessoa. São formulações não estacionárias na quantidade. Elas são moldáveis de acordo com a necessidade da pessoa. Também hoje é disponível nas farmácias de manipulação a matéria-prima de outros hormônios, como o DHEA, que é a dehidroepiandrosterona. O DHEA, ele é matéria-prima para a produção dos nossos hormônios gonadais, tanto testiculares como de ovários. E isto permite com que a qualidade da reposição esteja sendo mais qualificada. Toda vez que se fala em termos de reposição, eu sempre tenho o cuidado de evitar a rota hepática. Então, eu tenho preferência e vigência com os bioidênticos de aplicação tópica, e cujo resultado ele é excelente na medida em que ele seja bem monitorado. Eu venho falando esses assuntos de um modo livre, porque na sequência, nos próximos contatos nossos, nós vamos entrar em detalhes e em situações clínicas e como foi estabelecida ou como está sendo estabelecida a conduta para tais casos, em que sempre, nesses atendimentos, a gente tem um cuidado e uma atenção de uma reposição que atenda à universalidade dessas pessoas, em que o bem-estar, estar feliz, estar disponível para a vida, no seu mais amplo sentido, é configurado numa ação, numa medida em que tenha uma parceria médico-paciente e fidelização aos propósitos do tratamento. E os propósitos do tratamento visam e objetivam o bem-estar, que ele pode ser mantido na nossa trajetória de vida. E as nossas necessidades são diferentes. Hoje, eu tenho 75 anos e a minha necessidade hoje é diferente do tempo em que eu tinha 40 anos. Aos 40 anos eu tinha uma produção natural dos meus hormônios, que é diferente de hoje.
Contudo, mesmo com todo esse espaço de tempo decorrido, a gente consegue manter uma vida produtiva, ativa, por atenção a esses fundamentos, que vêm sendo, esses fundamentos, na verdade, eles vêm sendo muito estimulados por um médico que eu tenho profunda admiração, que é o professor Jeff Light, que faz parte de um grupo chamado Age Management, que faz o controle da idade, ou seja, entendendo que nós somos indivíduos alvo de diferentes necessidades de acordo com a nossa trajetória no tempo. Uma outra médica que eu admiro muito é a doutora Malpin. Esta é uma médica que defende a atenção muito contundente à reposição no conjunto de medidas, jamais deixando fora o olhar sobre a testosterona, em que esse autor ele argumenta que a testosterona é o hormônio mais mal entendido no tempo. Ele continua sendo mal avaliado e olhado de uma maneira inapropriada. Outros autores têm se envolvido nesta área e que eu desejo conversar mais pormenorizadamente como eles agem, como eles tratam, como eles cuidam dessas questões. Também entendo como oportuno comentar um pouco sobre o Dr. Neil, que é um médico que no início da sua vida profissional era um médico intensivista e posteriormente ele passou a se dedicar à atenção com o controle da idade e tendo a percepção que nós não somos as mesmas pessoas ao mesmo tempo. E na medida que se tenha esse tipo de atenção, a gente pode, como médicos, oferecer um tratamento bem mais qualificado para os nossos pacientes. Evidente que eu não estou ainda conversando, e será importante nós conversarmos, no sentido de que tudo que a gente propõe precisa ter fundamento. E tudo que a gente indica tem que ter vigilância e cuidado. Porque se nós observarmos uma ingesta excessiva de água ou uma inalação excessiva de oxigênio nas nossas narinas, vai gerar problemas, muitos problemas. Evidentemente que esses cuidados, quando eu falo da área hormonal, impõem cuidados, que é a evolução clínica e o controle bioquímico e de imagem da evolução dessas abordagens. Finalmente, no comentário de hoje, tem uma outra situação de uma paciente de meia idade que tinha um quadro clínico de predominante muita secura vaginal, já entrando na menopausa, mas que também tinha como presente muita secura nos olhos e muita secura na boca. Então, ela tinha uma tríade clássica de secura de olhos, boca e vagina. E um trânsito intestinal travado. Interessante, essa paciente, na investigação, ela é portadora de um quadro chamado Síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren é caracteristicamente uma síndrome que determina muita secura. Só que a resolução, a solução da secura de olhos, de boca, se deu com o uso de um suplemento que trabalha muito na imunidade. Nós vamos conversar sobre ele. Mas a secura vaginal, ela foi muito beneficiada na sua resolução com o uso, a reposição dos hormônios bioidênticos na sua
estruturação completa, ou seja, houve uma atenção aos estrógenos, à progesterona e à testosterona, como também ao DHA, que eu há pouco comentei. São situações que a gente vai configurando, vai conversando e que eu tenho esperança de que gere o interesse para que esse assunto possa ser cada vez mais debatido e não omitido, como eu comecei no comentário de hoje, em que eu falei nessa senhora de 69 anos, esterectomizada aos 43 anos, e que, mesmo me trazendo uma pasta com seus exames anteriores muito bem documentados, não tinha nada, não tinha nenhum exame de documentação da sua produção de hormônios ovarianos. Zero de atenção, que precisam ser olhados, sim. Entendo que a partir da fase adulta e na trajetória da nossa existência, todos os hormônios mereçam ser olhados e, se necessário, adequadamente oferecida a reposição.